Sou só eu ou você também tem a sensação que aquelas imagens de astronauta andando na Lua parece que eles estão num show de reggae? E na videoaula de hoje vamos falar sobre as missões do homem até a Lua. E por quê? Porque essa semana aqui fez 50 anos da expedição Apollo 11, né, que permitiu com que o homem chegasse à Lua lá no ano de 1969. Cara, pra gente falar da missão Apollo tem uma série de elementos que a gente tem que trabalhar aqui, e o que vai passar principalmente pela gente é o ambiente de Guerra Fria. Mas vamos vendo, né? Cara, o que levou o homem a fazer uma expedição até a Lua? Cara, eu não sei você, mas eu gosto de imaginar, quando eu olho para a Lua, o que pensava um homem pré-histórico. Cara, você consegue imaginar o que era esse homem pré-histórico olhando para o céu e vendo aquela pedra redonda circulando no céu à noite e aquele troço não cai? Que raio é aquilo, né? Como é que aquilo se mantém suspenso no céu? Obviamente isso sempre gerou um fascínio pelo ser humano. Tanto que, se você for começar a catalogar ali a quantidade de obras, né, de contos, livros, poemas que narram uma viagem do homem até a Lua, e isso desde a antiguidade, né, antiguidade clássica, Grécia, Roma, antiguidade oriental, o crescente fértil, você vai encontrar uma série de registros falando sobre essa ideia de uma viagem da Terra à Lua, né? De barcos que voam pelo céu e que chegam na Lua, de naves que são catapultadas e que vão acertar esse globo circulando acima da nossa cabeça. Talvez a mais importante, a que tem inspirado mais, foi Da Terra à Lua, de Júlio Verne, onde ele narra uma viagem onde uma nave catapultada em direção à Lua num canhão gigantesco, e chega lá e essa nave com essa tripulação vai encontrar ali uma população lunática, né? E depois eles despencam de volta para a Terra. Isso no século XIX. Então todo esse imaginário aí vai levar o homem a se encantar. Aliás, o contrário, o encantamento gerou toda essa produção que constrói esse imaginário de que, cara, é possível que um dia nós consigamos chegar até esse globo que circula sobre as nossas cabeças, entender que raio que é isso. E no ambiente de Guerra Fria isso vai ganhar uma nova força. E isso por quê? Vamos lá, vamos retomando o que é a ideia da Guerra Fria. Estamos falando do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde, né, vão passar a existir aí duas grandes forças que vão acabar guiando esse momento chamado de Guerra Fria. De um lado, você vai encontrar Estados Unidos representando as forças capitalistas do mundo. Do outro lado, você vai encontrar a União Soviética representando as forças socialistas do mundo. Essa oposição capitalismo-socialismo era muito mais do que ideológica. Ela tinha a ver com a ideia de domínio global, né? Afinal de contas, o pensamento socialista, que era bem mais recente, né, que tinha começado a se esquadrinhar ali no século XIX, tem como principal representante, né, o filósofo Karl Marx, né, isso começa a ganhar força em movimentos sociais no final do século XIX e no começo do século XX. Eclode ali a Revolução Russa em 1917, e isso vai servir de parâmetro para uma série de governos, para uma série de associações, para uma série de grupos de pensadores e de homens de ação, de inclusive grupos terroristas, que vão começar a olhar para essa filosofia e falar: existe uma alternativa a esse mundo onde a gente vive. E isso deu certo justamente
na Rússia, um país extremamente atrasado, um país ali que estava numa situação semi-feudal, que eu já trabalhei em vídeos aqui, a Revolução Russa e o próprio sentido do que é socialismo, né? Essa oposição posta vai gerar uma disputa global que não tinha a ver necessariamente com os países, mas com quem pensava nesses países. Ou seja, dentro do mundo capitalista, você encontrava uma série de pessoas que eram partidárias de um pensamento socialista. Assim como dentro do mundo socialista, você vai encontrar partidários do pensamento liberal, né? E esse conflito entre os dois vai acabar gerando uma tensão gigantesca que vai ser conhecido como Guerra Fria, que vai lá de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, se bem que as raízes disso já estavam antes, e vão avançando até, alguns historiadores falam de 1989, com a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, outros falam 1992, né, com a Guerra da Iugoslávia, né, mas que isso ainda deixa resquícios por um tempo depois. Mas vamos lá, né? Nessa disputa, nesse conflito entre os dois, né, nunca vai existir uma guerra direta. O que vai existir vai se chamar da Guerra Fria, ou seja, nem Estados Unidos nem União Soviética vão entrar em conflito constante, mas vão estimular uma série de conflitos que vão ocorrer fora do ambiente desses dois polos, né, onde você vai encontrar a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, entre outros conflitos que vão rolar por ali, né, a Revolução Cubana, por exemplo, bastante importante nesse momento, né, mas em Estados Unidos e União Soviética o conflito estava muito mais no campo das ideias do que no campo da ação. A ação se desenrolava da intervenção desses países nesses outros conflitos menores. Onde que aparecia esse conflito no campo das ideias? Em cima de dois processos, chamados de corrida armamentista e corrida espacial, né? A corrida armamentista era um desenvolvimento tecnológico bélico para demonstrar que o seu país tinha uma capacidade bélica muito maior do que o seu opositor dentro desse conflito da Guerra Fria. Temos que lembrar aí que a Guerra Fria ela desenrola-se depois da Segunda Guerra Mundial, que finaliza ali com os ataques ao Japão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que geraram um trauma para o mundo, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki mostraram que a capacidade bélica pode gerar um nível terrível, né? Gerando ali esses massacres que ocorreram em questões de minutos, né? Onde centenas, milhares de pessoas morreram, né? Todo um território foi devastado. Então, o terror de uma guerra nuclear avança dentro disso. Então, apesar de existirem as armas e saber que do seu lado tinham armas mais poderosas, isso não apagava o medo. Então o terror criado sobre isso aí vai gerar um terceiro fator. Já vamos chegar à corrida espacial, que é o centro da nossa aula hoje, né? Mas vai gerar um terceiro fator chamado de cortina de ferro. O que era a cortina de ferro, cara? Imagina, é uma cortina, né? Algo que bloqueia a luz, né? Feita de ferro. Você não vai conseguir ver nada do outro lado. A cortina de ferro era justamente isso, um bloqueio de informações. Quem estava aqui do lado capitalista não conseguia fazer ideia do que acontecia do lado socialista. E vice-versa, quem estava do lado socialista não conseguia fazer ideia do que era a vida do lado capitalista. A guerra de informação era um negócio tão grande que mesmo as informações verdadeiras eram vistas com desconfiança. Será que é isso mesmo? Será que é tão terrível do outro lado? Ou será que é só uma propaganda de guerra do meu lado que vai lá e silencia ou exagera alguns elementos? Então, essa falta de noção do que era o outro lado precisava ser quebrado. Um dos caminhos era a corrida bélica, né? A corrida armamentista, né? Quando você consegue mostrar, olha as armas que a gente possui. Onde você mostra isso? Você mostra isso nas guerras. Tudo isso é muito pavoroso. O caminho que vai escorrer em paralelo aí vai ser a chamada corrida espacial. Não tinha como negar, né, a presença do homem no espaço. Você não vai conseguir bloquear esse tipo de informação. Mas aliado ao ambiente de Guerra Fria, aliado à corrida armamentista,
tudo isso gerava um certo pânico. Tanto que o primeiro grande marco da corrida espacial é um lançamento soviético, o lançamento do Sputnik, um satélite artificial, né? Pois satélite artificial não era lá grande coisa, né? Ele era um globo de metal com 4 antenas que circulava pela órbita da Terra e lançava um sinal eletrônico que era detectado por um bip recebido por rádio amador. O pânico que isso gerou quando o Sputnik passou por cima dos Estados Unidos foi um negócio desesperador. Afinal de contas, que raio é isso que está passando sobre as nossas cabeças, né? Não fazemos ideia do que acontece do outro lado, né? E de repente tem um troço, tem um satélite, né, que, segundo os russos, ele só emite um sinal eletrônico, mas vai que só uma estrela da morte do Star Wars vai lançar um raio pulverizador e vai matar todos os americanos, né? Vai saber que raio que é isso. Pois é, obviamente Sputnik não deu nada, só mandou o sinal, né, queimou na atmosfera e já era por isso. Só que os russos tinham colocado um corpo no céu, tinha colocado ali um satélite circulando em torno da Terra. Os americanos não podiam ficar para trás, não podiam deixar mostrar que a tecnologia soviética estava à frente da tecnologia americana. Então vai surgir um investimento gigantesco, tanto do lado soviético quanto dos lados americanos, para poder explorar o espaço. Nós sabemos hoje aí que a missão Apollo foi a primeira, né, a chegar à Lua, a colocar um homem na Lua. Só que a missão Apollo não estava agindo sozinho. Ao mesmo tempo que existia a missão Apollo, existia a missão Luna, né, dentro do território soviético. Aliás, o primeiro pouso na Lua não foi da missão Apollo ou de qualquer outra missão americana. Foi da missão Luna soviética. Pô, mas o Neil Armstrong não é o primeiro homem a pisar na Lua? Sim, é o primeiro homem. Mas quando o Neil Armstrong pisou na Lua, já tinha equipamento soviético lá. A missão Luna tinha enviado missões não tripuladas à Lua, que chegou a deixar equipamento soviético na Lua, né? Então, União Soviética e Estados Unidos estavam ali concorrendo ao mesmo tempo para tentar ver quem ia conseguir chegar primeiro à Lua, né? E os soviéticos aparentemente estavam à frente. É só lembrar aí que o primeiro homem no espaço não foi um americano, o primeiro homem no espaço, de novo, foi um soviético, Yuri Gagarin, né? Pô, Yuri Gagarin, inclusive, vê como era desesperador esse processo, que você tem que mostrar um desenvolvimento tecnológico melhor. Uma das razões para escolherem Yuri Gagarin, né, para ir para o espaço é que ele era pequeno e emagricelo. Sim, meus amigos, né? A diferença do Yuri Gagarin era não só ele ser um bom piloto, não só ser um cara preparado, mas ele cabia no cockpit, né? Dava para enfiar o cara na nave e mandar ele para o espaço. E por que não construir uma nave maior? Porque não havia dinheiro nem tecnologia para desenvolver uma nave onde coubesse um ser humano grandalhão para chegar até o espaço. Então aproveita o baixinho magricela, bota ele na nave e coloca ele no espaço, né? Então é o cara a fazer a primeira transmissão do espaço. Tá aí lá, eu gosto bastante da transmissão dele, né? Onde ele olha para a Terra e fala: contemplo a Terra. Tem um silêncio aí e ele termina: ela é azul. Pois é, hoje parece óbvio, né? Todo globo, todo mapa mostra a Terra azul. Só que até então não era assim. Os mapas da Terra até então eram marrons, porque a Terra é marrom, né? O Yuri Gagarin é o primeiro que olha para a Terra e fala: mano, esse troço é azul, cara. E aí os globos, né, os mapas passaram a ser azuis, né? Então, detalhe importante aí: o Yuri Gagarin foi o primeiro homem, né, a estar no espaço e fazer a transmissão com a Terra. Não quer dizer que foi o primeiro homem que os soviéticos mandaram, né? Outros homens foram enviados, só que as missões não foram bem sucedidas. Pessoas morreram tentando ir para o espaço, né? Pessoas morreram tentando ir para a Lua. Obviamente isso não era divulgado, né? Pelo menos não se deixava que essa mensagem fosse divulgada do outro lado da cortina de ferro. As missões americanas também não ficaram para trás. Vamos lembrar que a primeira missão onde um homem conseguiu pousar na Lua foi a Apollo 11. 11, né? Então teve 10 missões anteriores
onde se vai testar todo esse processo para conseguir levar só na 11ª um homem para pousar na Lua, fotografar, recolher amostras e conseguir voltar. Precisou de 10 missões para você ter toda a segurança para conseguir enviar alguém para lá. Obviamente que o homem chegar na Lua criou um furor desgraçado, né? Nossa, conseguimos chegar à Lua, podemos chegar a qualquer local do espaço, né? E por que não fomos? Bom, primeiro porque o espaço é muito grande, né? Você ir para a Lua já é um custo monstruoso. Aliás, você pode até pensar, por que o homem não voltou mais à Lua? Custo. É muito caro chegar à Lua. E para que chegar à Lua? O que tem na Lua tem na Terra. Explorar a Lua, de que forma for, vai ser muito mais caro do que explorar a Terra. Por isso as missões até a Lua foram abandonadas. Não há o que fazer na Lua, não tem como explorar a Lua. E o que se explorar na Lua não compensa financeiramente. Só que as missões em direção à Lua durante a Guerra Fria continuaram por um bom tempo, né? Não porque ia trazer algum retorno financeiro isso, mas porque fazer essas missões significava ter um potencial superior ao do adversário, ter um potencial superior àquele cara que está do outro lado da cortina de ferro. Tanto americanos quanto soviéticos vão disputar essa corrida espacial por praticamente toda a Guerra Fria, mesmo que com naves não tripuladas. E você vai começar a enviar aí sondas, satélites, tudo isso para você conseguir observar o espaço. Pô, mas então tudo isso foi inútil? Não, meu amigo, não foi inútil. A ciência se apropriou muito dessa disputa ideológica criada entre essa tensão entre soviéticos e americanos. Porque essa exploração do espaço começou a trazer respostas e, mais importante do que respostas, novas perguntas, novas questões sobre coisas que podem ser utilizadas na vida dentro da Terra para benefício da sobrevivência humana. Então, ver todo o investimento gasto com isso aí foi um negócio que trouxe uma resposta incrível. Aliás, detalhe interessante que inclusive descobri por causa dessa comemoração dos 50 anos do homem chegando na Lua. Cara, os envolvidos na missão Apollo eram em sua grande maioria trabalhadores extremamente jovens. A média de idade dos envolvidos na missão Apollo era de 27 anos. Repito, pasmem, 27 anos. Você imagina a quantidade de uma população extremamente jovem trabalhando nessa missão Apollo. Obviamente tinham pessoas mais velhas, obviamente se encontrar cientistas lá com 60, 70 anos. E como é que você consegue uma média de 27 anos? Porque você tinha uma população de cientistas recém-formados na universidade, com matérias novas, com pesquisas novas, frescas na cabeça, né? De descobrimentos recentes para investir nisso, que era completamente novo, que ninguém tinha estudado até então. Então você precisava dessa força nova. Imagine então o que foi o investimento em pesquisa, o investimento em ciência que essa corrida espacial gerou e que acabou gerando um benefício científico monstruoso. Então vê, mesmo durante um momento de disputa ideológica, o investimento em ciência ele é sempre muito mais benéfico e gera muito mais resultado. E aí, meu amigo, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, cara, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Prancheta do Cetone. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.